Jesus, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Monte de Jesus. Estamos aqui já, glória a Deus, para essa nona lição, da revista Lições Bíblicas CPAD 2023, segundo trimestre. A aula passada nós estivemos falando sobre a oitava lição, a importância da paternidade na vida dos filhos, E agora nós vamos para a nona lição, que é uma família nada perfeita. E nós vamos estar lendo aqui em 2 Samuel, capítulo 3, o 2 ao 5, depois o capítulo 5, 13 ao 15, e depois o capítulo 12, do 10 ao 13. Tá? Vamos lá então. 2 Samuel, capítulo 3 em diante, nos diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito, Anon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita, e o terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gersur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Agora nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 5, do 13 ao 15. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sababe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jáfia, Ibe, Elissama, Eliada, Elifelete. Agora vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, 10 ao 13. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então está aí, essa leitura sobre os filhos de Samuel e também sobre a repreensão do profeta Natã, repreendendo aí o rei Davi. Vamos para a introdução, que fala assim: a despeito de ter sido um grande rei e líder de Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados da família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incestos, rebelião e morte. E vamos para o tópico 1 aqui, onde estaremos lendo o parágrafo 1, 2 e 3. O rei Davi e sua grande família. Parágrafo 1. Davi, ungido por Deus. O livro de 1 de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 Samuel 16, 1. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belenita,
pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Está em 1 Samuel 16, versículo 13. O capítulo 2, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem-sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecidas, ou seja, reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Parágrafo 3, né? A grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha família espalhada em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Agora nós vamos para o tópico 2, né? Que fala assim: filhos e parentes na casa de Davi. Vamos ler aqui o capítulo 1, 2 e 3 e o 4 também. Capítulo 1, né? Perdão, parágrafo 1, 2, 3 e 4, né? O parágrafo 1 agora. Tamar era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Gersu, a mãe de Abisalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e verde, sua beleza atraiu Anon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Agora, parágrafo 2. Abisalão. Então, falando de Tamar, né, a filha de Davi, agora Abisalão também, filho de Davi. Era irmão de Tamar, ou seja, Abisalão era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Abisalão assassinou Anon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Olha para você ver. Agora vamos ler o parágrafo 3, né? Falar sobre Anon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Anon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Anon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por padrões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentemente por sua meia-irmã, Tamar. Anon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão, ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Aí é um perigo, né? Isso aqui é um perigo. Quando você se entrega, né, a esse tipo de paixões carnais, que muitas vezes traz até doença. Para você ver, Anon chegou a adoecer, né, de uma paixão carnal muito forte, que o dominou, né, dominou a mente dele e o corpo dele. Então a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio, é um dos frutos do Espírito. Parágrafo 4. Jonadab. Um conselheiro do mal, Jonadab, é o parágrafo, né? Esse conselheiro, Jonadab, era primo de Anon, o filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra,
era homem sagaz de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal. E por isso, esse homem induziu Anon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação, Jonadab, é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Então tá aí, né? Um conselho diabólico, e isso nós temos no dia a dia. Então, a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. Então, você tem que ver com quem você conversa, qual que são os seus colegas, ou seja, melhor falando, qual que é a sua orientação, né? A quem você obedece, os conselhos, né? Quem que é o seu amigo, seu amigo pessoal. Será que tem conselhos bons, tem conselhos ruins? Então, isso tudo a gente tem que aprender, né? E aí tem exemplos na Bíblia para que a gente venhamos tomar cuidado e vigiar nesse sentido, né? E aqui, ele teve, no caso aqui, Jonadab deu um conselho maligno para Anon, né? Ficar com a sua irmã e cumprir o seu desejo carnal, maligno e diabólico, né? E foi o que aconteceu, essa desgraça aqui na família do rei Davi. Vamos lá, vamos lendo aqui que a revistinha vai explicando aqui. Vamos para o tópico 3, o problema moral na família de Davi. Aí nós vamos ler aqui o parágrafo 1, 2 e 3, e vamos para conclusões para não ficar tão longo esse vídeo, esse estudo, né? Parágrafo 1, as consequências de sua falta de domínio próprio. Olha aí. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Parágrafo 2 vai falar sobre o incesto e morte da família, ou seja, o incesto e morte na família do rei Davi. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Abisalão até matar o seu meio-irmão Anon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Anon e Tamar está repleto de sagacidade, sutileza, mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Fuja, irmão, fuja desse ciclo diabólico, viu? Em nome de Jesus Cristo. Uma das coisas que o inimigo quer tomar é a nossa mente. A tua mente é um órgão mais importante, um dos mais importantes no nosso corpo, na nossa vida. Então, manter ela sadia, né? Tem que manter ela sadia aí, com a palavra de Deus como ela é. E, por favor, em nome de Jesus Cristo, essa passagem aqui, irmão, sobre esse estupro aqui do filho de Davi, Anon estuprando a sua irmã Tamar, esse ato diabólico aqui, isso não é exemplo bom, isso é mau exemplo, isso é para a gente ler e entender que aconteceu, infelizmente, está na Bíblia, porém é um mau exemplo. Então é para a gente entender e fugir dessas coisas, aprender com isso e não cair na mesma, talvez, né? O sangue de Jesus tem poder, na mesma situação, o sangue de Jesus tem poder, né? Para nos livrar, nos guardar de todo mal em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando a Anon, a desprezou completamente. O rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Anon. Em suma,
Uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada na família. Abisalão matou Anom e mais tarde ele cavou sua morte precoce após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Abisalão. Então tá aí, uma revolta muito grande do filho de Abisalão. Só um minutinho aí que eu vou colocar a bateria aqui, ou seja, o carregador, né? Não vai descarregar meu celular. Glória a Deus. Vamos lá dar continuidade aqui. Vigilância, proximidade e exemplo. É o parágrafo 3, continuando aqui, do tópico 3, o problema moral na família de Davi. Né? Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. 1 Coríntios 10, 31. Então tá aí, a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo, tá bom? Então tá aí, vamos para a conclusão aqui, para encerrar esse estudo aqui. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges, glória a Deus, aleluia, os cônjuges tenha um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Não achei o carregador aqui, mas vamos encerrar aqui em nome de Jesus Cristo, já fiz as conclusões, fazer uma oração e encerrar. Você venha assistir esse vídeo completo em nome de Jesus, depois nós estaremos trazendo aí a 10ª lição. Senhor Jesus, meu Deus, graças te dou. Confirma, Senhor, meu Deus, o teu milagre, a tua bênção. Ó meu Pai, nesse estudo, Senhor, cada um que venha aí ouvir, Senhor, venha ser edificado para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo, até o 10º estudo em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem esteve com vocês aqui foi o vosso irmão Silva, direto do canal Mão de Jesus, aqui pela plataforma do YouTube. E à meia-noite também estaremos em oração e, glória a Deus, continuaremos aí firmes, porque Jesus está voltando. Deus abençoe.